Eu ia perguntar sobre o Spoiler Night, né, que começou no passado. Eu ia perguntar quais foram os focos principais, além do app, que parecia também ser um pouco de atenção à imprensa e a convidados. Isso também pode ser um estudo para, talvez, no futuro, ampliar para quarta-feira, dependendo do volume de pessoas que se predisponham a ir à quarta-feira para spoilers, poderia ser também uma possibilidade. E se permanece esse ano? A Spoiler Night permanece. É uma experiência que deu super certo. A gente continua com ela nesse ano. E estender o evento para mais dias vai depender de esgotar o ingresso nos dias já oferecidos. Senão você tem uma diluição do público, né, que, aí, pensando em termos de negócio mesmo, não vale muito a pena. Né? Você começa a ter... mantém os 227 mil, só que dividido em vários dias. Só que o custo operacional do dia novo, né, prejudica o resultado do todo. Mas é uma tendência. A própria Spoiler Night já foi um movimento nesse sentido. Até então, o evento acontecia de quinta a domingo. Agora, a gente já começa a ter atividades também na quarta-feira. São duas perguntas, na verdade. Eu participei de 3 das 4 Comic Cons, e eu participei 2 vezes como imprensa e uma vez como convidado, como público normal. E a primeira vez que eu participei, que foi na segunda, eu participei como jornalista, e a experiência, vou até falar assim, não foi muito boa como imprensa na segunda, porque não tinha Wi-Fi na sala de imprensa, foi muito complicado. Na terceira, eu fui como público, e eu tive um problema, porque eu fui num dia que não também tinha um problema que foi resolvido depois, que eu tinha comprado pela internet, e quem tinha comprado pela internet ficou numa fila de 3 horas, que, no caso, eu fiquei, enquanto quem comprava na hora tinha uma fila mais rápida. Que ano foi isso mesmo? Aconteceu isso. Que ano foi isso? Que ano que foi? 2014, 15, 16. 2016. Tá. Eu só estava conferindo, eu imaginei que tivesse sido esse ano. Foi na quinta-feira de 2016, fiquei 3 horas na fila, sempre vou lembrar. Mas o ano passado eu fui como imprensa de novo, e foi ótimo. Foi a melhor experiência, porque também já tinham incluso, o ano passado, experience para o Spoiler Night para a imprensa, então também foi um tratamento diferente. E uma coisa que eu sinto de outros eventos, por exemplo, por isso que essa é a pergunta, é que a questão diferencial é realmente essa experiência que você tem de diferentes formas. Eu falei que esse ano eu vou de cosplay para ver a experiência de cosplay, porque essa eu não tenho. Mas minha pergunta é sobre os jogos. Por quê? Porque o evento de jogos maior hoje no Brasil é a BGS. E a BGS, também acompanho todas, ela tem essa carência de não ter muito a experiência. Ela é o maior evento de mercado de games, por exemplo, mas eu não fui no Rock in Rio, eu não vi a experiência de vocês. Eu queria saber como que é essa projeção desses jogos como experiência, e acrescentar que, assim, como estudante de quadrinhos, uma das críticas na área de quadrinhos é que é menos comics, a Comic Con é menos comics que outras Comic Cons. Voltando a outra experiência, eu não tenho experiência como artista, mas eu já tive várias e diferentes experiências de artistas nas Comic Cons. Minha pergunta é: o que vocês estão trabalhando na ideia de comics? Porque uma das críticas é realmente dos artistas falando, não é tão comics, é mais as grandes empresas, Netflix, HBO. E o Artist Alley, o ano passado, para mim, foi ótimo, então eu queria saber um pouco disso, e da projeção para esses jogos, que é uma experiência totalmente diferente. Na parte dos jogos, você está falando da Game Experience, né? Então, na Game Experience, o que a gente fez, além dos consoles e por aí vai, que é meio que o básico da coisa, a gente criou, por exemplo, tinha ativações inteiras de Assassin's Creed, tinha toda uma área de parkour que as pessoas passavam, de Assassin's Creed, tinha de Mario, de Angry Birds, eram Angry Birds em tamanho real. Então, é meio parque mesmo, que é bem o jeito que a gente faz os eventos. Eles são parque mesmo. Então, lá no Rio, nas arenas olímpicas, a gente criou essas áreas todas. Tinha uma área da NBA, a gente colocou a maior tela de games do mundo lá. A gente pegou uma das arenas e criou uma tela gigantesca lá, que era uma projeção mapeada que ia na tela e no palco, para ter uma série de campeonatos que aconteciam lá. Então, essa é o nosso jeito de fazer eventos. E acho que é o DNA do Experience, vem daí. A gente fez ano passado, deu super certo, a gente vai repetir esse ano.
Com relação à parte de quadrinhos que você falou desse ano, assim, eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo. Quadrinhos é um aspecto central da Comic Con, da CCXP. Não à toa, o Art Alley, para quem não foi, o pavilhão é uma tripona. O Art Alley é o que é? São mesas que tá na origem das Comic Cons. Comic Con, o nome vem de Comic Book Convention, que é a convenção de histórias em quadrinhos. Ao longo dos anos, muitas Comic Cons, San Diego, Nova York, destacadamente, elas foram além desse formato e começaram a agregar outros conteúdos, cinema, TV, games e por aí vai. Tanto no caso de Nova York quanto de San Diego, os quadrinhos foram perdendo espaço. Em Nova York, o Art Alley, no ano passado, tinha mais ou menos umas 400 pessoas, e ele ficava no subsolo. O pavilhão está aqui, o show floor, né, como a gente chama, está aqui, e o Art Alley estava embaixo. Em San Diego, o Art Alley tinha 200 pessoas, e ele ficava no canto, bem no canto. Tipo assim, um monte de mesinhas encostadas na parede. Na CCXP, no ano passado, foram 500 artistas no Art Alley. E os quadrinhos têm, sim, uma centralidade dentro do evento. Isso tem a ver com a quantidade de artistas presentes, o trabalho de curadoria, e aí eu tenho que fazer um full disclosure aqui, quem cuida sou eu, pessoalmente. Então, a gente recebe, em média, 800 inscrições. Eu avalio uma por uma. A pessoa manda, eu sou fulano de tal, eu publiquei tais coisas, está aqui o link do meu portfólio, eu vou levar tais coisas na Comic Con, vou lançar tais coisas, também vou levar tais coisas. E aí a gente eu avalio, um por um, para montar a lista dos aprovados. Fica a gente de fora? Fica, inevitável. Né, ao todo a gente tem 352 mesas. Algumas são duplas, tá? Então são ocupadas por mais de um artista, tal, dá esse número de 500. Então, de 800, 500, 300 de fora. São 300 pessoas bravas, bem bravas. Porque é um evento muito importante de vendas. Tem quadrinistas ali, vendendo pôster, desenho, revistas em quadrinhos, que, sozinhos, venderam 40 mil reais. Tudo bem, estou falando de pessoas que têm 2 milhões de seguidores no Facebook. Mas, eu estou dizendo, é possível. Então, programação de quadrinhos, pôster oficial, quadrinhos tem uma centralidade, sim, tanto é que um dos sócios é responsável por isso. Não é nenhum funcionário contratado, sou eu mesmo. Então, algumas pessoas vão falar, pô, tem pouco. O evento precisa se compor, até porque a CCXP foi criada para ser um evento com múltiplas verticais. Então, quadrinhos é uma importante, tanto é que ela está literalmente no meio do pavilhão. E o feedback que a gente recebe dos quadrinistas convidados de fora, principalmente, nunca fui tão bem tratado na minha vida, nunca vi um art seller numa área tão em destaque. A mesa dos artistas tem tomada, os gringos têm tradutor com eles o tempo inteiro, então tem todo um cuidado para criar uma boa experiência. Mas, ano a ano, a gente tem procurado melhorar mesmo. Essa história que você reportou, tanto da fila quanto da sala de imprensa, eu lembro dos 2 episódios. Sala de imprensa, eu era responsável até recentemente. E todo ano a gente fala, putz, esse negócio não funcionou. Troca. E daí, você falar agora, pô, o ano passado rolou, eu fico feliz em ouvir, porque é essa a ideia. E aquilo que não deu tão certo no ano passado, esperamos resolver nesse ano também e assim por diante. O evento mudou muito. Quem foi em 2014 e voltou em 2017, encontrou outro evento. Algumas coisas foram amplamente resolvidas, outras falaram, isso aqui ainda pode. Mas estamos perseguindo isso ativamente. Obrigado pelo feedback. Boa noite. Boa noite. Uma curiosidade a respeito mais assim, da sua carreira, que você falou, não que eu queria te perguntar assim uma dica ou o que você acha essencial para alguém que está pensando em mudar de carreira ou mudar de área, e no seu caso não foi exatamente uma mudança de carreira, você já trabalhava com marketing, com essa área, você só abriu o seu próprio negócio, digamos assim. O que você acha que é mais importante para uma pessoa que está tentando fazer essa transição?
Eu acho que eu vou voltar àquele ponto do projeto. Assim, você tem que entender claramente onde você está, para onde você quer ir, que caminho você tem que construir para chegar lá. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha uma carreira em marketing e quis entrar na área de RH, estou brincando com a Marta aqui, tá? Ela veio para cá e veio fazer o MBA em marketing, desculpa, em RH. Então, assim, era uma competência que precisava ser construída. Então, ela né, buscou isso e uma série de outras coisas, mas para poder fazer uma transição, para estar pronto para estar nessa posição nova. Foi o que eu fiz também. Aqueles eventos todos do FIC, no caso, que eu realizei, eram eventos em complexidade menores do que a CCXP, mas eles serviram de laboratório para onde eu estou agora. A gente não se teletransporta magicamente para outro lugar. Só em Star Trek. Porque você precisa construir o caminho. Então, eu acho que o ponto é esse. Entender claramente onde você está, entender para onde você quer ir, entender como fazer esse caminho. E aí vale falar com profissionais da área, conversar, se informar, pesquisar e, humildemente, ouvir. Porque, às vezes, a gente fala, então é difícil. Não, acho que é fácil. Talvez seja difícil mesmo. Mas isso não quer dizer que é intransponível, é só que é difícil. E não necessariamente o difícil é ruim. Difícil é só difícil. Então, você constrói o caminho dentro do difícil. Né? O caminho fácil, às vezes, leva a gente para os lugares que a gente não quer ir. Também não adianta. Agora, entender isso é fundamental, para você poder construir o caminho. E, eventualmente, falar assim, não, esse pedágio eu não vou pagar. Que também é uma decisão legítima, não tem problema nenhum. Pior é você começar um caminho, chegar no meio e falar, então, acho que não era bem isso, não. Eventualmente, é uma coisa que você não vai aproveitar para mais nada. Tudo na vida de experiência, lindo. Mas, na prática, você está perdendo tempo, energia, dinheiro. A Marta está rindo, porque eu sou muito pragmático. Entendeu? Então, é muito importante isso. Vou repetindo. Entenda onde você está, entenda para onde você quer ir, descubra o que você precisa fazer para construir essa ponte. Oi, Ivan, Eita. Boa noite, tudo bem? Eu queria entender um pouco mais sobre a organização do evento, como funciona. São os colaboradores das 3 empresas que se juntam para montar uma comissão para organizar o evento em si, na prática, ou vocês contratam pessoas de fora? Como funciona essa parte? Eu vou começar contando como foi a primeira edição do evento, em 2014. 7 sócios e uma empresa de produção de eventos, que está com a gente até hoje, para cuidar de uma série de questões operacionais, logística e coisas do gênero. E juntos a gente botou a primeira edição da CCXP de pé. Tinha a área comercial, essa área tinha um sócio, que era o diretor comercial, ainda é, e uma assistente, e mais ninguém. A parte de conteúdo de quadrinhos, o Arcel, eu era sozinho e mais ninguém. Então, foi um evento... A primeira edição foi, usando um termo comum do empreendedorismo, bootstrap. A gente fez com aquilo que a gente tinha. E a gente botou o evento de pé. Hoje, anos depois, 5 anos depois, a gente tem uma equipe. Então, temos uma equipe fixa enorme, tem uma área de marketing grande, a comunicação é um aspecto muito importante para nós, a gente se comunica com o público o ano inteiro. Então, não é uma vez por ano que a gente chega e fala, oi, gente, voltei, vai ter evento. A gente continuamente está em contato com o público. Porque faz parte da experiência também. A gente tem uma equipe comercial grande, equipe de operações grande. Hoje em dia, é uma empresa estruturada que está com uma quantidade bastante razoável de funcionários com dedicação exclusiva. E esse número aumenta exponencialmente na época do evento. Tem muitas pessoas que participam como temporários, né, que são contratados somente para o período do evento. A gente tem uma parceria com uma universidade, com a São Judas, nos 2 últimos anos, em que os alunos de diferentes cursos, eles participam da operação do evento. Então, por exemplo, o pessoal do curso de tradutor e intérprete, eles estão como atividade extracurricular dentro do evento, como tradutor e intérprete. Então, essa equipe, ela pula para mais de 500 pessoas durante esses 5 dias do evento, contando com a Spoiler Night. Então, é uma equipe elástica, mas a equipe fixa, hoje, deve ter umas 50 pessoas, mais ou menos. Não, menos, deve ter umas 40, eu acho, por aí.
Ivan, opa, Ops. boa noite, Oi, tudo bem? tudo bom. É o seguinte, seguindo essa linha do tempo aí que você estava comentando com ela agora, você mencionou que veio agora há pouco da reunião de sócios, né, justamente. Você consegue dar um pouquinho de spoiler que vocês estão planejando aí pra gente? Eu não queria dar spoiler do slide, você quer que eu dê spoiler do evento, mas vamos lá. Sei lá, o que eu posso dizer de spoiler? Deixa eu ver. Spoiler harmless, né? A gente já tem o convidado de honra definido. Hã? Não entendi. Qual dia? Provavelmente vai estar todos os dias. O que é bem legal. A gente tem essa tradição, o evento sempre homenageia alguém. A gente procura homenagear alguém importante no mercado de entretenimento e da cultura do Brasil ou do exterior. E isso tem sido alternado ano a ano. A gente já homenageou Maurício de Souza na primeira edição, o Frank Miller, que eu mencionei antes, em 2015, o Renato Aragão, em 2016, e a Fernanda Montenegro, em 2017. Inclusive, na época, e também a gente gosta de comprar umas brigas. Quando a gente falou, vamos homenagear a Fernanda Montenegro. Why? Aí a gente falou, gente, ela é Fernanda Montenegro. Assim, não é... ela tem uma importância na cultura pop brasileira, que não é porque ela foi a mãe do Batman, não é isso. Sabe, as pessoas reconhecem, veem, ela tá novela, série, Alto da Compadecida, ela é uma pessoa que faz parte do imaginário cultural do país. Ela ficou honradíssima com a homenagem. Inclusive, ela fez um comentário que foi muito rico para os cosplayers, que não sei se vocês pegaram na época. Ela tinha um grupo de cosplayer perto dela, num dado momento, ela falou assim, isso é teatro. Porque é teatro. Cosplay é teatro. Cosplay, costume, play, costume, fantasia, play, é encenar, é interpretar. Então, play é um termo em inglês usado também para encenação, né, de teatro. Então, cosplay é teatro. A gente fala, um monte de gente maluca, vestida de não sei o quê. Não é. É um negócio super sério. Tão sério que a gente já tomou medidas muito drásticas em função disso no passado. Entendedores entenderão. Oi, Ivan. Meu nome é Danilo. Eu estou muito feliz de estar falando com você hoje. Na primeira edição do Comic Con, eu fui convidado como palestrante, porque na época eu estava com a JBC, do Brasil Manga Awards e tal, e foi muito incrível. Eu queria saber como é que, hoje em dia, como faz para participar da equipe, ou trabalhar junto, ou poder somar de alguma forma. Para trabalhar na equipe da Comic Con? Como fazer parte. Hoje em dia tem essa possibilidade de alguém de fora participar. Você foi voluntário, é isso? Também, de qualquer forma. Não, digo, naquela primeira edição você foi voluntário? Não, eu fui convidado como palestrante, que eu tinha sido um dos que publicaram pela JBC. Ah, tá. Mas você está falando de participar, só para entender, você está falando de participar do evento, na operação do evento? Exato. Ah, tá. O que a gente faz? Tem alguns caminhos para isso. A gente abre vaga na época da... Quando vai chegando perto do evento, a gente divulga isso nas redes sociais, esse chamamento. E tem uma empresa que é uma empresa que recruta alunos de várias instituições de ensino. Eu não lembro o nome. Eu vou lembrar o nome direitinho e passo para o pessoal compartilhar com vocês, que eles fazem isso. No ano passado eles fizeram isso, eles acabaram recrutando alunos de um monte de instituições para participar do evento nesse mesmo formato que eu falei dessa outra instituição de ensino. Então eles estavam em diferentes áreas e eles procuraram alocar essas pessoas em áreas que tinham a ver com o curso. Daí aquele exemplo que eu dei do tradutor e intérprete trabalhando com tradução. Jornalistas, alunos de jornalismo na sala de imprensa e por aí vai. Então, tem esses dois caminhos principais. E eu vou passar esse contato, que eu realmente não lembro o nome agora da empresa, mas eu passo o contato. Boa noite, Ivan. É muito bom estar falando aqui com você. Eu queria fazer uma pergunta, assim, uma questão externa à organização do evento. Que
que você falou, que é importante saber. Inclusive, foi muito bom você ter falado da questão dos sonhos, assim. Lavou minha alma. Eu tenho um amigo meio avoado, um pisciano maldito, que ele fica falando dos sonhos e tal. Piscianos, cuidado com os piscianos. E é um trabalho. Sou de Capricórnio, então não aceito esse tipo de Eu coisa. tenho uma definição de pisciano muito engraçada aqui, eu não lembro quem fez, que a pessoa falava de cada signo. Aí na hora do pisciano, desculpa pisciano, só estou reproduzindo. Ele falava assim, pisciano é sonso, muito sonso. Como é sonso o pisciano? Pisciano é muito sonso. Aí, não, eu entendo a brincadeira com o pisciano, meu irmão é pisciano, é complicado. Mas a minha pergunta é assim, o quanto você acha que ajudou assim a Comic Con o fato dos filmes de heróis, por exemplo, da Marvel estarem bombando assim? Que eu lembro que eu fui em todas as Comic Cons assim e foi louco o stand da Marvel assim que tinha a Hulkbuster e tal. Quanto você acha que isso ajudou assim o mercado estava mais aquecido? Como é que foi? Assim. Isso é algo que vai se retroalimentando. O evento ajuda a promover muitas coisas. Na primeira edição da CCXP, a Netflix já estava presente lá. Aliás, uma informação que pouca gente sabe. A CCXP foi o primeiro evento no mundo que a Netflix teve stand. Isso acabou virando meio que um benchmark para eles. E a cada ano, quem tem participado do evento tem visto que a presença deles vai aumentando. Na primeira edição, eles levaram 3 atores de Marco Polo. Aliás, saudades de Marco Polo, a série era boa, não tem mais. Bom, eles levaram 3 atores de Marco Polo e na época eles falaram, olha, a audiência de Marco Polo no Brasil foi muito legal e a gente atribui isso à Comic Con. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer que a coisa se retroalimenta. O fato de a gente ter filmes da Marvel e até os da Warner, nos cinemas, isso ajuda a manter isso tudo muito vivo. O público que hoje vai num grande magazine e compra uma camiseta de super-herói, não é porque o cara lê desde criancinha que nem eu. É porque o cara viu o filme, ele viu um anúncio, falou, pô, que legal, nossa, o Hulk é foda. E aí o cara compra uma camiseta. E tá ótimo, isso ajuda a manter a máquina funcionando. A gente tem, assim, os nerds de raiz, às vezes ficam, bazingueiros, para quem não entende. Assim, fazer um pouco o momento cultural. Bazingueiro. Bazinga é uma expressão de um personagem da série Big Bang Theory, o Sheldon. Que é uma série nova. E é uns personagens assim, que são geeks, só que é uma coisa bem estereotipada, eu não gosto. Então, os nerds mais antigos, às vezes, se referem aos nerds mais novos, ou que sabem pouco, ou que pegaram as coisas muito no meio do caminho, de bazingueiros. É um adjetivo bem pejorativo. Então, esse pessoal que não conhece, que está entrando agora, isso ajuda a movimentar o mercado. Não dá para ter, não sei, 100 milhões de bilheteria no filme X ou Y só com nerd. Precisa que a tradicional família brasileira vá ao cinema ver Pantera Negra, entendeu? Senão, não tem mais filme de Pantera Negra. Então, nesse sentido, a gente tem que ser generoso e receber esse público que vem consumir tudo isso, porque faz com que as empresas, e aí sendo muito objetivo, essas empresas olhem para a gente como um mercado e não como um monte de nerd. Eles olham para a gente hoje e falam assim, pô, tem um mercado ali. Então, os filmes, eles são importantes porque eles fazem com que esses conteúdos estejam mainstream o ano inteiro. Acabou de divulgar a Guerra Infinita, aí tem Deadpool, aí depois tem Aquaman, aí depois tem mais alguma coisa, e fica o ano inteiro. A gente não sai mais da grande mídia. Isso é importante, porque vai popularizando e vai desmistificando. Voltando no exemplo dos cosplayers, não é mais uma coisa esquisita. Cosplayer, para nós, é uma atração. Não à toa, a gente faz um camarim para os cosplayers. Quando a gente fez a primeira edição do evento, a gente foi falar com grupos de cosplayers e falou assim, o que vocês precisam? Sabe o que a gente ouviu? A gente precisa de um banheiro. Juro por Deus. Porque nem isso eles tinham. Eles usavam banheiro do público em geral. Aí o cara chegava com sacolas para montar o cosplay e falar, daquele monte de gente andando dentro do banheiro e o cara lá botando a roupa. Aí a gente falou, precisamos criar um camarim. Desde a primeira edição do evento tem camarim. Então, a gente vê também dentro do evento cada vez mais marcas que estão mais longe do centro desse mundo se aproximando.
um exemplo. O Art Cell, que a gente citou agora há pouco, é uma área que fica no meio do evento. O ano passado, ela foi patrocinada pela Itubaína. Não foi patrocinada pela Panini, não foi patrocinada pela Sony. Ela foi patrocinada por uma marca de refrigerante. Então, é uma empresa que, até então, estava um pouco distante desse nosso mercado e que se aproxima. E, na hora que ela se aproxima, vem junto as verbas de marketing, a divulgação, o patrocínio dessa área, que fez com que a área pôde fazer com que a área ficasse ainda mais legal. Então, esses filmes todos eles ajudam a manter um assunto que até então era muito restrito a grupos, como coisas mainstream e socialmente aceitas, digamos assim, né? Não é você chegar eu sou da época que eu entrava numa loja de brinquedo e comprava um Batmóvel e falava: é para o seu filho? E eu falava: não, é para mim. Mas era quase um ato de rebeldia. Hoje em dia, eu entro, compro, a pessoa nem fala nada. Eventualmente, eu falo assim: esse aqui eu ainda não tinha. Os outros, você já levou? Você já viu todos que tem? Então, é uma outra relação. Isso, e eu volto no exemplo, inclusive, lá da Iron Studios. Eles têm uma loja de colecionável na Gabriel Monteiro da Silva. Não é na Galeria do Rock. Que, aliás, tinha umas lojas ótimas na década de 90 lá, ótimas. Mas, assim, é algo que está cada vez mais mainstream, e os filmes, repito, contribuem para isso. Boa noite, Ivan. Pois não. Meu nome é Saul. Eu tenho uma pergunta que talvez fuja um pouquinho do que foi perguntado até agora. Não sei se isso é informação fechada da organização da Comic Con Experience, mas eu acho que vale a pena perguntar. Você comentou a respeito de custos operacionais. Bom, você me corrija se eu estiver errado, você trabalhava para uma empresa antes de começar com esse negócio. E imagino que alugar um galpão daquele tamanho não deve ser uma coisa muito barata. Como é que foi o seu projeto? Primeira pergunta, assim, a gente pode dividir em duas. Como é que foi o seu projeto para falar: olha, não, eu preciso de uma quantidade X para fazer a primeira edição do evento, né? Você, então, quer dizer, até então, imagino que você não tinha o recurso necessário para, logo de cara, fazer o evento. E a segunda, não sei se é fechada, mas não custa perguntar, quanto que é um custo operacional diário de um dia da Comic Con Experience? Respondendo à primeira pergunta. Quando a gente anunciou a primeira edição do evento, foi no dia 25 de janeiro de 2014. Foi no aniversário de São Paulo. Saiu numa nota na Veja. E foi até engraçado, porque a gente tinha combinado com a Veja que ia sair na semana seguinte. Era num sábado, quando a revista sai, eu estava dentro de uma loja aqui de São Paulo, que chama Gibiteria, lá na Benedito Calixto. Aí, de repente, vem uma pessoa e fala assim: olha o que saiu na Veja. Eu: oi? Não era para a notícia sair nem do site, não estava pronto. Tal. Quando saiu aquela nota, a gente divulgou o seguinte: acontecerá a primeira edição da Comic Con Experience, em São Paulo, num pavilhão com 20 mil metros quadrados. 20. Porque a gente fez um business plan, e olhando para o mercado, conversando com as pessoas, a gente falou: não, 20 mil metros eu acho que rola. Janeiro de 2014. O evento aconteceu em dezembro daquele ano. Ao longo de 2014, o espaço, que começou com 20 mil, pulou para 39. Em função de demanda de público e demanda de expositores. Não cabia mais em 20 mil. Por isso que eu falei que nossa previsão era de ocupar o pavilhão inteiro, de 15 mil. Na quinta edição, a gente ocupou na terceira. A gente foi crescendo muito rápido, mesmo antes de começar. Então, tudo começa com business plan. Ele falou: 20 mil pessoas, ou melhor, 20 mil metros, tantas pessoas, tá, a conta fecha. Beleza, vamos em frente. Aí foi maior do que isso, que foi ótimo. Com relação a investimento, realmente é um número que a gente não abre. Mas eu posso dizer o seguinte: está na casa da dezena de milhão. É um evento muito caro. A gente não se furta a investir em coisas do tipo credencial. Precisa ter credencial? Não precisa ter credencial. Não é uma coisa fundamental para a operação. Precisa nesse sentido, tá? Sem isso não acontece.
Só que os fãs gostam, eles colecionam, eles querem. Precisa adesivar tudo quanto é porta, parede, chão. Não precisa. Nova York não tem isso. San Diego não tem isso. Mas a gente fala, não. A nossa experiência tem que ter. Carpete. Quando você não compra o carpete, você aluga o primeiro aluguel, o segundo aluguel e por aí vai. O segundo aluguel é literalmente isso. Coloca uma vez num evento, desenrola, limpam e alugam de novo. A gente sempre aluga o primeiro aluguel. Porque a gente acha que dentro da proposta da CCXP, o carpete tem que estar impecável. Isso significa custo adicional. Idem para o que eu falei da credencial. Idem para o que eu falei para um monte de coisas. Então, a gente não poupa grana na hora de pensar na experiência. Porque é isso que constrói a reputação. Somos todos muito marqueteiros ali dentro da operação, do sócio da CCXP. A gente tem muito essa cabeça de marca, experiência, recorrência, fidelização. Então, a gente fala, não, beleza, vale a pena gastar. Não, vamos gastar. Não, beleza, vamos em frente, vamos gastar. Vou dar um último exemplo. Em 2016, quem foi, viu que a gente levou as armaduras de ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. Aquilo ali precisaria de um patrocinador, né, para trazer. Esse patrocinador não apareceu. E a janela de oportunidade para a gente contratar a vinda das armaduras estava acabando. Nós nos reunimos e falamos, ok, vamos lá. E aí a Comic Con bancou a vinda das armaduras. A rigor, as armaduras, elas são... elas promovem uma licença que não é nossa. Eu não sou dono dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas a gente sabia que para o público aquilo ia ser importante. Tanto é que quem chegou até a área das armaduras era meio ponto de peregrinação. O pessoal ia para lá, ficava lá e não saía de lá. Não saía. Então, eu consegui ver as armaduras antes de abrir o pavilhão, que depois esquece. Tinha assim, camadas de pessoas para ver as armaduras. E a gente não colocou a armadura, ela falou, beleza, tem armadura. A gente criou uma estrutura com LED atrás, e gastou mais uma grana com essa história. E essas armaduras vieram do Japão em sarcófagos gigantescos. O negócio não é um Lego, ela vem meio montada já. Então, a gente faz esse tipo de investimento, porque a gente acredita que isso é importante para a experiência. E a gente faz isso o tempo todo. Então, é um evento caro, é um evento bastante caro. Quando a gente compara o investimento feito, o custo da CCXP, com eventos com proposta similar, ainda que com entregas muito diferentes, é um evento caro, mas ele se justifica pela entrega. Oi, estava esperando a sua pergunta. Eu cheguei, você estava com camiseta, mostrou a camiseta. Ivan, Marcelo, eu sou funcionário aqui da ECA. Legal. Na década de 80 era difícil ser nerd. Muito. Não só pela questão, né, de preconceito, mas como consumidor. E de uns tempos para cá está vendo um boom nesse negócio de nerd. Você acha que esse mercado ainda está em expansão? Ou ele está perto de saturar e tem que se repensar alguma coisa? Ou ainda tem muito que queimar nesse segmento? Eu acho que ainda tem muita lenha para queimar. Eu acho que o indicador disso são os próprios filmes. Quando você vê uma programação de filmes da Marvel que vai até 2020 alguma coisa, significa que esses gigantes do entretenimento vão continuar a investir o dinheiro nisso, e investir não só na produção do filme, porque se um filme custa 200 milhões, eles têm uma verba similar só de marketing. Então, isso mantém o assunto vivo. Você vai na rua, tem relógio, aqui em São Paulo tem outdoor, né? Cidade Limpa. Tem relógio, aí você liga a TV, está falando daquilo e passa trailer, internet, martela. É a força do marketing. Então, eles, para viabilizar esses produtos, eles fazem um investimento muito grande. Então, isso vai ter uma longevidade. Eu acho que sim. E esses personagens, falando especificamente de super-heróis, eles são longevos. Esse ano são 80 anos do Superman. Né? 80 anos do Superman, 70 anos do Tex, o ano que vem são 80 anos do Batman. Então, eles são personagens pré-Segunda Guerra. E eles continuam aí muito fortes. Quadrinhos vende pouco, mas o investimento, a grana, ela vem de outros lugares. Se vende pouca revista, vende muita camiseta. Se vende pouca revista, vende muito
DVD, vende colecionável, né? Tem outras coisas. Você entra numa loja de brinquedos hoje em dia, está abarrotado de brinquedos, né? Lojas de colecionáveis também, a mesma coisa. Então, eu acho que tem uma vida longa ainda. Eu acho que tem uma vida longa. Eu acho que um sinal de que esse mercado está mudando é na hora que você fala assim, então a Disney muda a programação e só vai lançar 2 filmes de super-herói por ano. Você fala, opa, né, temos um problema aí. Mas eu acho que ainda tem uma vida longa, sim. Ainda tem muita lenha para queimar. Obrigada, Ivan. Obrigada a todo mundo. Só para reforçar, curtam nossa página no Facebook do Escritório de Carreiras. A gente vai disponibilizar o quanto antes a filmagem dessa excelente palestra e aquela informação, né, da sua pergunta. E também está disponibilizado no site, tá bom? As fotos, toda essa parte. Obrigada pela presença de todos. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença. Para mim é um prazer voltar para a FEA. Como eu disse, eu estudei aqui, eu fiz o MBA aqui, do outro lado do prédio. E é muito legal falar sobre esses assuntos todos, falar sobre carreira, falar sobre CCXP. E obrigado pela recepção, obrigado por terem vindo. Valeu.